E de recompensa, ele me deu um souvenir. Uma Sharp mágica. Ele passava essa Sharp na frente de uma gaiola de canários, eles eram peixinhos dourados. Passava por cima dos peixinhos e eles voavam feito canários. Toma, pode ficar de presente pra você. Quem me orientou foi o Rodrigo Ruiz. Ele deu toda a liberdade assim de eu fazer o que eu concebi, no caso. E aí me orientar em cima do que eu queria, do que eu estava buscando. E o que eu busquei, o meu foco principal nesse processo foi o trabalho de atuação, da preparação de ator, para ter um espetáculo onde a atuação encante, seja forte e tenha a magia do teatro, que é, em primazia, o trabalho do ator, né? Teatro é atuação, porque senão tu vai ver um filme, tu vai ver uma, sei lá, uma novela na TV, né? Teatro tem que ser vivo, tem que ter essa energia, né? E essa energia não vem dos elementos cênicos, né? Vem do ator. Então, o foco no ator eu acho super importante. O processo de criação se deu em cima do jogo teatral. Não foi por uma via racional de... Claro que a gente estudou o texto, entendemos o contexto da obra, enfim, antes de começar o trabalho prático. Mas no que se começou o trabalho prático, a criação de personagens ela se deu através do jogo, através dessa comunicação subliminar do jogo. Eu já tinha feito teatro no colégio, eu já participei de outros grupos, mas eu não era da faculdade de teatro da URGS. Então, eu tive um problema na hora de criação do personagem, porque quando a gente está em outros grupos que são amadores, né, não tem uma proposta tão profissional, tão real, a gente quer pegar o texto, quer bater texto, quer saber como é que é a cena, e o Patrick, ele teve um processo muito interessante de criação do personagem que eu nunca tinha feito. Então, era dinâmicas, jogos, era relação, a gente entrava, fazia o aquecimento e a partir dali nós não éramos mais nós mesmos. E isso é uma coisa muito difícil no primeiro momento, para eu encarar aquilo ali de verdade, baixar a poeira e tocar em frente um ensaio num outro mundo, né? A minha função ali dentro foi sempre trazer estímulos para o ator, para ele reagir àquele estímulo intuitivamente, buscando essa criação espontânea, essa criatividade espontânea. Então, muitas vezes eu trouxe, por exemplo, vou dar um exemplo de alguns estímulos, assim, trazer um porta-retrato de um personagem que morreu ou que abandonou a família e ver qual a reação do ator perante aquilo, e aí, em cima disso, ir encaminhando o jogo e criando uma situação mais complexa, mais profunda. E isso leva muito tempo, assim, porque à medida que a gente começa o ensaio, tem todo um processo de concentração, de harmonia do grupo, para se chegar num estado de jogo. Aí, percebendo esse estado de jogo, a gente começa, sim, a mergulhar nesse universo do Tennessee Williams, da obra A Margem da Vida. Eles abordavam por uma linha de jogos muito corporais e de trocas de energias e de pulsões, né, de impulsos, numa linguagem não real no início, numa linguagem muitas vezes metafórica, em grande parte desencadeado pelo próprio diretor, que era o Patrick, que é ator, bom ator, e que também muitas vezes participava, estimulava os jogos. Eu diria que por quase um mês o trabalho deles tinha uma estética praticamente teatro-dança, né, assim, a grosso modo. E depois, o segundo momento, eles começaram a transformar essas cenas, que tinham um gestual abstrato, em ações reais. E aí trazer os objetos, construir a casa da família Winfield e criar as ações nas cenas como se elas fossem de forma realista. Nessa primeira etapa, a gente transgrediu a estética realista nos jogos, porque o objetivo era a entrega dos atores profundamente, assim, em busca daquilo, a reação a tudo que eu trazia para eles, trabalhando tanto o passado, o presente e o futuro, a ação da narrativa da peça. E nessa etapa, que eu chamei de jogo, ela não tinha preocupação nenhuma em criar cenas ali, e sim ações. E ali se descobriram várias ações e principalmente a relação de um personagem com o outro.
como é que essa família se entende no dia a dia, como é que é essa relação, todos os sentimentos que estão presentes ao longo do espetáculo. E assim nessa primeira etapa, a gente conseguiu dar corpo a tudo que está no espetáculo, praticamente tudo vem dessa primeira etapa. Primeiro e segundo mês ali foi muito de jogos e não tinha uma criação direta com texto e coisa e tal. Muito mais de tu experimentar sensações que tu acha que o teu personagem sente e a partir disso tu criar uma psicologia dele, né? Então tinha todas essas questões. Por exemplo, no meu personagem eu me lembro que ele trabalhava comigo da questão do guri popular do colégio, né? E o sorriso, como é que era esse sorriso? Ele ficava puxando essas coisas, né? Esses elementos. Ah, e tu conhece ela, e como é que era o relacionamento de vocês? Só que isso dentro do jogo, né? Também ele trabalhou com a questão do instinto também, né? Dos animais, de que cada personagem representa um animal, né? O meu animal era um galo, assim, né? A postura, né? Que ele é um galã, né? O Jim. Então tinha toda aquela postura e daí aquela coisa, assim. E daí tu jogava com os teus colegas dentro desse animal, né? E isso também traz toda uma coisa de instinto que fortalece muito o personagem, né? Eu cantei o papel principal de barítono nessa opereta. E cantou maravilhosamente. Ora. Foi sim, maravilhosamente. Um deslumbramento. Só os animais têm que satisfazer o instinto. Eu estou certa de que seu ideal está muito acima do deles, do que de um macaco, de um porco. Na minha opinião, não estão. Você deve estar brincando. Em todo caso, não era sobre isso que eu queria falar. Eu não tenho mais tempo, vou me Eu atrasar pro preciso trabalho. falar com você sobre Laura. Mãe. Nós precisamos fazer planos, tomar providências. A sua irmã é 2 anos mais velha que você e até agora nada aconteceu. É uma coisa que me assusta horrivelmente vê-la assim, em casa, sem um propósito de vida. Ela é o que chamam de moças caseiras. Não existe ninguém desse tipo. E se existir, é uma pena. A não ser que a casa seja dela e com um marido. O quê? Basicamente a gente fez tudo, assim, né? Tanto a trilha, a escolha da trilha, cada um colocou deu a sua opinião, trouxe alguma coisa, com figurino a mesma coisa, todos os elementos técnicos, assim, todo mundo teve a sua participação. Assim. À medida que tu mergulha num trabalho e que tu entende o que ele te diz e o que tu quer com ele, tu naturalmente começa a se interessar em mergulhar nas diferentes áreas e diferentes trabalhos que compreendem o trabalho, como a trilha sonora, o figurino, né? Então a gente começava a pensar o que as pessoas vestiam naquela época, nos anos 30 e poucos, né? Pegamos livros e revistamos e quem sabe a gente não pode criar uma coisa assim, assado. Aí eu já costuro um pouquinho, o Patrick costura melhor, então vamos fazer, e trilha sonora, e que ambiência a gente quer nessa cena, né? E esse trabalho é bem interessante porque a gente conseguiu achar uma unidade de grupo, né? E isso é um elemento muito motivador, assim, para o trabalho, né? Gosto de dizer que tem que ser autêntico para todos os artistas envolvidos na obra. E no caso, principalmente o ator, ele tem que se apropriar daquilo de uma forma que motive ele a fazer aquilo. Então, se eu, diretor, chegar com alguma coisa pronta e que vá contra a motivação do ator, para mim não funciona isso. Partir de São Luís. Subi os degraus da escada do incêndio pela última vez. E daí em frente segui os passos de meu pai, tentando encontrar no movimento, na mudança, que eu perderia no espaço. Na parte da composição de cena, assim, que a gente estava desenhando, se criou junto uma ideia de plano de luz já. E ali já se definiram alguns focos, algumas cenas iam se dar em determinados espaços que iam ter esse desenho de luz. Assim. A gente vai usar focos específicos para passagens de tempo, uma luz que diferencia da metade para o fim em função da narrativa, que falta luz na ação da peça. Então a luz tem que se modificar, ela baixa, a luz de velas. E a gente vai usar
alguma coisa para criar uma atmosfera fora da casa, quando a gente abre a porta de fundo do espetáculo, da casa, do Swainfield, para vir uma luz de rua, que dá todo um tom poético. A gente vai usar cor para isso. O único momento que a gente sai da cor natural da luz, né? A gente dá uma cor para fazer o efeito de noite, de luz, de lua. Depois, no final, a gente vai dar um tom, sim, super para pesar com um vermelho no monólogo final, que a gente quebra um pouquinho a estética realista, enfim. Mas, basicamente, ela desenha a cena junto com a marcação.